Bom, o Clube do Remo ontem iniciou a sua temporada 2026. Sua diretoria ontem, quando chegou ao estádio, olhou para o gramado, ficou perplexo. Comissão técnica também fez sua avaliação. Mas nós não vamos mais falar em gramado. Nós vamos falar agora do Leão dentro de campo. O Leão contra o Águia de Marabá. O Leão que começou, olha, forte. Foi para cima. Mas depois deu uma atrapalhada. E nós vamos comentar o porquê e você também dê sua opinião. Afinal de contas, meus queridos, como vocês viram ontem, e eu não vou ser covarde de pedir aqui, português, o time do Remo está preparado? O time do Remo jogou? Não. Na minha opinião, ontem eu disse, o que menos interessava era o resultado. Eu acho que valia o seguinte, a movimentação, para a gente saber como está cada jogador fisicamente. Entendeu? Agora, cobrar dos caras entrosamento, cobrar dos caras conjunto ou esquema tático, é muita covardia, meu irmão. Os caras estão há 2 semanas trabalhando. Tem uns que ainda nem se conhecem. Então, é muita covardia. Portuga, começa lá. Paulo, eu achei o Remo com muitas ideias do Osório e com pouco êxito até mesmo na questão da execução. E aí tem alguns pontos. Primeiro, muito bom isso, porque se você for pegar um técnico que tem um trabalho autoral, que é difícil replicá-lo no futebol, no mundo como um todo. Se a gente for olhar, ele bebe em várias vertentes, ele falou isso até na coletiva dele. Se a gente for olhar na parte de periodização tática, mas também é um time mais posicional, então ele mistura um pouquinho desse campo português e espanhol de pensamento de futebol. Como o próprio Fernando Diniz, se a gente for pegar e comparar, é um outro treinador de um trabalho muito autoral e que é difícil de se replicar. Então a gente está falando de jogadores que vão ter que se adaptar a um novo treinador. Então, nesse sentido, eu achei muito bacana que o Remo tivesse já as ideias do seu treinador. E a falta de êxito também é natural, como tu falaste, de ainda uma adaptação, de 2 semanas de treino, de você estar retomando o ritmo de jogo, você estar melhorando essa parte física ainda. Só que aí tem um grande detalhe que para mim é o X da questão dos times do Osório. Os times do Osório, eles são muito ofensivos e quando eles perdem a bola, eles tentam retomá-la o mais rápido possível. É um time que marca muito alto e que tem ideias diferentes em relação à postura, em tiro de meta do time adversário, em relação a escanteio do time adversário, e isso faz com que o Remo tenha um cobertor curto. Mas quando você tem um cobertor curto e você está no ápice dos seus treinamentos, quando todo mundo já consegue pegar as ideias e executá-las bem, tudo pode sair muito bom. Mas quando ainda falta um pouquinho desse êxito na execução, o time ele fica exposto. E foi algo que me preocupou ontem no Remo. A questão de exposição, principalmente nos primeiros 10 minutos, o Rodolfo que estava atrás do gol onde o Remo defendeu no primeiro tempo, ele viu, por exemplo, que com 5 minutos o Águia já tinha saído cara a cara com o Rangel 2 vezes. E que se o PH não escorregasse no gramado, ele poderia ter feito 1-0. Se o gramado tivesse bom, ele tinha feito o gol. Exatamente. Ele poderia ter feito 1-0 rápido. Não, ele tinha feito bom jogador, que sabe finalizar. Exatamente, bom jogador o PH, por sinal. Então, foram situações que acabaram me preocupando, mas entendendo de que a falta de êxito em algumas jogadas, elas são normais pela parte da temporada. Mas isso não significa que também não preocupe, até porque o Campeonato Brasileiro começa em 10 dias. É difícil fazer uma avaliação, e ontem até conversando com o tio Sávio, a gente estava se perguntando em relação a outros times que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. E, por exemplo, o Flamengo está levando um sacode no Cariocão com Sub-20. Mas não é. Já tem que botar os profissionais. Né? Aí você vai pegar um outro time de tabela. O Mirassol começou muito bem contra o São Paulo. Aí vamos baixar mais um pouquinho a tabela. Você vai pegar, por exemplo, o Atlético Mineiro, que não tá tão bem. Aí você vai baixar assim, amigo, o Vitória. A situação aí também, né? Os estaduais do Sul e Sudeste começaram bem antes. E são mais equilibrados do Sim. que os paraenses, talvez. E aí você vai puxar, por exemplo, pro Vitória, que é onde eu queria chegar. A imprensa em Salvador tá criticando muito o Vitória. E você vai chegar aqui em Belém, o Remo nesse jogo e tudo mais. Ou seja, eu acho que tem pontos positivos em relação a assimilar ideias do Osório. Para mim, é natural que ainda não esteja com êxito. Não ter êxito preocupa pela questão da exposição, só que é um ano ímpar. É um ano que vai marcar o início de um novo calendário no futebol brasileiro. E que precisa ser olhado com atenção. Por quê? Porque, por exemplo, a maioria dos times tiveram os 30 dias de férias agora no final do ano. Para o ano que vem já não é mais assim. 15 no meio do ano e 15 na reta final. Exato. Isso faz com que você tenha mais treinos antes de começar os campeonatos. Mas a realidade é que Flamengo, Corinthians, o Vasco, que bateu o final da Copa do Brasil também, os 30 dias de férias
eles acabam na semana do... Começa o que campeonato. começa. O Vasco conseguiu acelerar, o Corinthians com alguns jogadores também. O Flamengo, por exemplo, ainda não. Os outros times que começaram a treinar mais tarde em relação ao Remo já estão jogando, mas também ainda estão voltando dessa pré-temporada. É um início de campeonato diferente. Gostei das ideias, mas me preocupou em relação à falta de êxito nas execuções, o que é normal também. Eu não consigo ver, por exemplo, esse desnível técnico dos times do nosso interior aqui com os times do interior da Bahia. Respeitosamente. Sim, pra mim também não. Acho que Entendeu? bateu Minas... São Paulo é São outro Paulo, nível. é. São Sim, Paulo é São Paulo é outro outro nível. Eu acho que já foi bem... Rio o nível tá assim chegando. Já foi, já teve Minas, uma- Rio e, Eu acho e que Rio já Grande foi. do Sul e também o Paraná, eu acho que eles têm um Sim. estadual Não, mais forte. eu- E o São Paulo não dá pra comparar. Não, o Eu Rio acho que já foi pior. O Rio já foi pior. Bem Hoje pior. tá bem melhorando. Eu Tá bem acho melhor. que o desnível já foi... Hoje, a gente já pode dizer que a coisa está diminuindo. Por sinal, eu gostei muito do time do Águia ontem. PH, Ó. bom jogador. Bagagem a gente já conhece. Antigamente, quando se fazia o Campeonato Paraense aqui, a gente até brincava Esse que era Gustavo, o centroavante forte, Metropolitano. alto. Ganhou todas E do os Klaus. clubes que disputavam o Campeonato Paraense, eles treinavam, eles não treinavam. Esse Gustavo, ele... Então hoje a por- coisa está profissionalizada no interior também. Esse Gustavo, em 2024, ele por muito pouco não fechou com o Remo. Porque ele não era Gustavo. Aqui no Águia que ele tá sendo. Não sei se eles tiraram o nome dele para não chamar atenção. O Gustavo, até falei na transmissão, o Gustavo 25, que foi muito bem no Goiânia. Sim. Um jogador de... Por que 25? Tinha, acho que o Paysandu tentou contratar Tentou ele. o Águia? também contratar ele. E o entendeu? Águia... Cara, ele é um atacante. Quando eu fiquei olhando assim, porque eu não tinha Grandalhão, visto o cara. sobrenome dele, né? Aí quando ficou Gustavo, eu até comentei com o Saulo, eu falei, cara, mano, isso é aquele, pô, Gustavo 25 que tá no Águia. Ó. Então, ou seja, isso é investimento. Então, O Águia, ele consegue, Rodolfo, fazer o que os clubes da capital não conseguem. O Águia consegue buscar jogadores na região do Tocantins, Minas, mas aí tu vai dizer assim ele mesmo. é muito parecido com os times de Goiás do mas interior, olha, pô. Mas olha só, Rodolfo, quando eu te digo, não é buscar jogadores que estão brilhando na capital. Ele consegue ver jogadores, por exemplo, jogadores que estão no interior desses estados. O O radar Águia, dele ele pega mais acertou forte. lateral esquerdo nos últimos anos, coisa que Remy e Paysandu não O conseguiram com Wesley tanta foi o que foi efetividade. muito bem no Castanhal ano Pronto. É, passado. e aí né? você Tá vai no olhar, Águia por esse exemplo, ano. Evandro foi muito bem naquela Série C pelo Remo. O Alan Maia tá na Tuna agora, já fez vários campeonatos paraenses bons também. Enfim, Então é isso, cara. Acho que a gente tem que... A galera que tá criticando, enfim, eu não vou criticar muito. Eu Mas não- criticando o não é quê? o jogo do Remo de ontem, Pô, né? mas que jogo? E aí até tem a O questão Remo do ontem- gramado pra prejudicar ainda mais uma Cara, daqui a variação. pouco a gente Tem vai- isso, o jogo foi nivelado por baixo muito Até a porque o questão Remo do não teve... gramado. E justamente por isso também, o Jaderson no primeiro tempo, ele se destacou, porque Agora, aquela faixa qual do foi o gramado jogo treino? era que tava menos precária. Qual ali. foi o jogo treino que o Remo fez? Nenhum, Qual foi o jogo né? amistoso que o Remo fez? Agora- A mesma coisa que daqui a pouco nós vamos falar do Paysandu. Se a gente usar de covardia, por exemplo, o Paysandu não empatou os dois amistosos dele? Não ganhou Não, o último. ganhou outro. Ganhou Sábado. do Castanhal. Castanhal. Aliás, foi um golaço até de fora da área, né? belo gol. Então, olha só. A gente vai chegar aqui e dizer o quê? O Paysandu tá assim. É covardia, cara. Agora, que eu não curti muito foi a estreia, mas é um jogador de quase 300 jogos de Série A, um bom zagueiro, né? Muito bom zagueiro, diga-se de passagem. O Marlon, mas é normal, o ritmo do Ganhou o jogo, gramado né? ainda, vovó. Tem a questão do gramado. E eu me lembro muito bem da estreia do Reinaldo ano passado pelo Remo Sim. contra o São Raimundo. o São Raimundo de Roraima, né, cara? Que quando eu olhei pro Felipe e falei, cara, acho que enganaram É. mais Eu uma vi muita vez o gente- zagueiro. eu vi muita O gente Reinaldo criticando foi o a zaga zagueiro do que Remo. foi na temporada, né, vi cara? muita gente criticando a zaga do Remo. Acho que tem 2 pontos. Primeiro, de fato, as atuações individuais eu não gostei. Não gostei muito do Klaus no Mas primeiro deu tempo pra isso? Não. É, mas É a só gente só fazer tá- em relação... só- falando a gente tá vendo individualmente que em falar, relação né? ao jogo. Do Não, jogo. o que a gente tem que falar tem, mas peraí. Não, mas a gente tá Deu falando... tempo pra Mas avaliar. Mas pra- tanto Não, que a não gente tá tá falando que eles não falando, prestam, que é a o gente tá primeiro falando- jogo. Olha, tipo assim, por exemplo, tem muito torcedor criticando a atuação da defesa do Remo. E aí eu volto a dizer, eu não achei atuações individuais boas. Nem do Mas é o primeiro nem do Klaus, jogo, nem né? do Andrade, o próprio Marlon que falha no gol. E além de ser o primeiro jogo, é porque, como eu falei, o estilo do jogo que o Remo vai jogar vai estourar muitas jogadas na zaga. Porque quando você pressiona alto e o outro time começa a sair, vai estourar na zaga. Então, querendo ou não, tem uma lupa maior por esses duelos. E aí vem o ponto. Os caras estão voltando de pré-temporada agora. Primeiro mês treinando. Primeira vez que eles estão jogando juntos. Então, tem outros pontos que merecem Sim,
entre aspas, uma atuação não tão boa, uma atuação ruim, ela seja levada de uma maneira mais tranquila. Cara, ontem foi um porque jogo ainda pra tem tempo ver pra isso. movimentação, né? Além do resultado. Uma informação, até porque eu vi muito torcedor, a gente até levantou essa bola mais cedo, eu vi muito torcedor nas redes sociais do Remo cobrando para que o jogo fosse pro Bainão agora contra o Bragantino. O presidente Tonhão, ele acaba de me responder aqui e falou que não existe possibilidade alguma desse jogo sair do Mangueirão, tá? Só para deixar claro. Então, tudo vai permanecer no Mangueirão. Antônio, por que não existe essa possibilidade? Pergunte. Eu já não perguntei, eu só agradeci aqui, mas... Mas posso perguntar? Pergunta. A gente está com dúvida no programa. O porquê, presidente, de não ter a menor possibilidade, porque tecnicamente, eu tô falando de gramado, Sim. tá bom? Era melhor pro jogador. E ano do passado Clube do todo Remo, mundo queria jogar no Bainão? sim, atuarem no... eu vou trazer uma outra info aqui, tá? Info? Opa! Marquinho Maromba, o Remo faria uma mescla contra o Mirassol, o Vitória, times com menor apelo pra jogar no Bainão, tá? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Não me pediram ressalvas, então... O problema é que a CBF ela não a permite que o informação. time treine no estádio e jogue no mesmo estádio. Tem isso. Exatamente. Mas, Marquinho, por ele, o Remo jogaria alguns jogos no Bainão, E, por na sinal, Série A do Campeonato Brasileiro. aquilo que eu falei antes de começar o momento do Remo, eu continuo bancando, tá? Boa parte desse time que jogou contra o Águia não vai ser o time titular do Remo. É a galera que tava talvez treinando há mais tempo, que tava ali com mais condições físicas, com exceção do, acredito que o João Lucas, né, que foi o que treinou menos tempo. Mas Rangel já tá aí desde o começo, Klaus desde o começo, o zagueiro pelo lado esquerdo lá, o Léo Andrade, já tava há algum tempo e foi anunciado depois, Sávio a mesma coisa, Pavani do time do ano passado, Pana do time do ano passado, enfim... Mas eu não imagino O Jaderson ele falou que ele não teve férias, tá? fazendo travas individuais ali. Eu Vou refazer a frase, só acredito pra não que ficar alguns... estranho. O Jaderson é que ele não teve férias. Ele preferiu pegar o período de férias dele pra continuar treinando em particular pra voltar bem pra temporada. A maioria dos jogadores faz faz essa essa correção lesão, aqui. né? Ele precisava Mas muito já. eu acredito jogou que 90 minutos ontem, o 80% Anderson desse Moura? time não vai ser o time que vai enfrentar o Vitória. Eu cravo 90? aqui, 80. Eu tiro no máximo o Marcelo Rangel e o Pana. Pra Tu ti, acha quem só vai que ser? esse o- jogo- Aliás, Não. minto. O Marcelo Rangel, o Klaus e talvez o Pana. Então, Mas aí na bora lá que é lateral pra esquerda, deixar- o bora Felipe lá. Jonathan, ele não vai chegar Bora e já lá vai que- jogar. bora lá que é pra Pra mim é deixar. Jorge. Pra mim é Jorge. Bora lá pra Série A é deixar. Jorge. Bora lá pra deixar bem claro pra galera. Rangel. Titular. Na direita, quem joga pra você? Marcelinho. Eu jogaria com o Marcelinho. 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 Ó, eu iria com o Marcelinho, mas acho que ele vai com o João Lucas. Eu também acho, mas eu, Rodolfo, Tá. treinador... eu ia Quem com o seria a Marcelinho. zaga pra vocês? Klaus e Kaique ou Klaus e Marlon? Pra mim, Klaus e Kaique. Eu, Rodolfo, iria de Klaus e Kaique. E aí? Eu, Rodolfo. E aí, iria de filho? Klaus e Kaique. Klaus e Kaique. Eu iria com o Thalisson de titular. No lugar do Klaus? Cara, que o Thalisson, mesmo com o pai sendo rebaixado, ele foi muito bem, né? Ele é Eu um vou- menino de um E, potencial e com enorme, o Klaus, cara. porque eu acho que ele não Sem vai querer. botar o Thalisson e o Kaique. Mas por uma questão de... O Remo vai ter que correr muito pra trás com os seus zagueiros. Eu acho que ter zagueiros mais rápidos seria uma opção melhor. E aí por isso sem que eu querer- vou com o Thalisson. Sem querer ser eu dou contra, eu vou de Carlos, Klaus e Marlon. Que é um cara que tava como titular lá no Fortaleza, no 270 Ceará. jogos Ceará. na Série A, né? O cara que jogou tudo que ele jogou no Ceará como titular, o cara não Mais pode... de 200 jogos na cara- Série A. Ceará, né? Cuiabá. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Kaique é um menino, é um garoto que tem um futuro imenso. Os dois, o Tem Thalisson e o tudo, Kaique. o Thalisson também. Se Tem- fosse videogame, a zaga tinha que ser Thalisson e o Pois é. Kaique só pra eles evoluírem. E esses dois têm tudo para aprender muito com o Marlon. O Klaus ontem, é por isso que eu digo, é muito cedo para avaliar alguma coisa. O Klaus tomou um tapa ontem, Sim. aquele corte, aquilo ali não pode, mas vamos lá. E- Quem é lateral E esquerdo? pra gente, rapidinho, só em relação ao Klaus, só pra gente ter uma noção de como o andamento da temporada é importante pra evolução do jogador. Pra mim, o Klaus, pra mim não, né? Todo mundo viu o Klaus, por exemplo, naquela falha com o goleiro Marcelo Rangel no gol do Criciúma, que o Remo foi eliminado, inclusive, da Copa do Brasil. Klaus ainda tava sem ritmo. Assim como o Reinaldo Sim, demorou a concordo. pegar ritmo, o Klaus demorou muito. Naquele momento, a torcida pedindo a cabeça do Klaus. Até porque acho que eu vi poucas pessoas culparem o Marcelo Rangel naquela jogada. Mas enfim, é pra gente ter uma noção de como é, né, um início de temporada, o Futebol, quanto né? ele é preocupante, ele é pessimista, é otimista, tudo misturado de uma vez só.
O Remo, isso foi um ponto muito que a gente tem que ressaltar, né, cara? O Papelinha ele foi muito certeiro, porque todos os zagueiros do Remo foram apostas ano passado, né? O Klaus foi a temporada que ele mais jogou profissionalmente, foi no Remo. O Reinaldo vinha de uma temporada de lesão no Goiás em 2024. Camutanga o Camutanga, então, de LCA e tudo, todo quebrado no Vitória. O Kaique, que já veio com Barcos Braz, né? Que já foi uma aposta. Todos, o menino que ainda tá até no grupo, o uruguaio, o Tassano. Cara, o Tassano, ele não... Não dá pra avaliar o Tassano aqui, Não velho. é? E ele não... Quando ele jogou, cara, ele não... Pra mim, ele não foi um cara que entregou. Nem jogou, pô. Uma vez só o Cauã jogou. Não jogou nenhuma. Não, esse que é do Botafogo não jogou, não. Não O jogou, que não. renovou? Foi. Não jogou. Nem ele, o Freitas fez 4 jogos só. Então o Remo, ele teve essa temporada ano passado de apostas na zaga, né, cara? Na lateral esquerda, Bet? Bora Lateral lá. esquerda pra mim é Jorge. Pra mim é Sem Sávio. discussão. Pra mim é o Sávio. Sávio do Insta. Eu também vou de Sávio, cara. Pra mim é O Jorge merece todo o meu respeito, mas eu acho que o Jorge tem que melhorar fisicamente. Se o Marcos Braz escalasse, o Remo seria o Jorge. Mas pra mim é o Sávio. Mas pra mim é o Até Sávio. pelo estilo de jogo do meu Que amigo. assistência ele deu, por sinal, pro E Eduardo eu, Melo. vou falar outra aqui, tá? Cara, o Sávio é bom jogador, É mano. isso que eu ia te Não, dizer. ele é bom jogador. Graças a Deus, o Eu Remo tá vou- muito bem servido de eu vou laterais. mas- falar- O Sávio joga Série A, cara. Eu vou O falar Jorge é uma coisa. diferenciado pra mim. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, na moral, que eu enxergo no time do Remo. O Sávio é do tipo do jogador que, se o treinador prestar atenção nele, Rodolfo, cobre aqui, Sávio, tu é ala, meu irmão. Vai toda hora lá, porque ele é o jogador e ele não é o jogador louco. Qual é o lateral louco, o ponta louco? Ele corre, ele nem olha quem tá dentro da área. Pô, pra dentro da área. Não. Ele chega, inteligente, Sávio. ele chega, o cruzamento dele é um passe, pô. Se o cara treinar todo dia com ele, vai fazer um monte de gol. Só não podem barrar ele fora de campo também. Não, mas aí é outra história. Já queriam barrar o Mas rapaz aí e outra tudo mais, história. colocar aquela Aí baboseira é outra de história, coisa Rodolfo. no contrato dele, de comportamento fora. Ninguém tem que se intrometer no que o cara Cara, faz o fora que de o cara campo. faz fora de campo, Ele responde ele em campo, respondendo em campo, tá tudo certo. pô. Deixa ele Chegando em treino responder. bêbado, não fazendo essas Mano, coisas. É, justamente, o português, vou dar um Deixa exemplo o cara aqui. lá, mano. Não é o seu caso. Bede, o português estava arrebentando, ele bebe pra Tava caramba. Tá, isso a gente sabe que é normal. Tá. Chega no outro dia apresentar o programa, o português dá o show dele. Portuguesa, eu não contratei o português pra casar com a minha filha. Eu não quero Imagina. português pra rezar. O português, agora os caras ficam. Tem nego, Exatamente. tem neguinho que não sai de casa. Vive olhando pro teto. Chega dentro de campo, falha. Os meninos do Fluminense falam do Carlinhos, né? No melhor momento dele, né? O Deco fala muito que o Carlinhos, ele saía toda noite no Rio de Janeiro pra encher a cara e converteram o Carlinhos, ele não conseguia acertar um Carlinhos? cruzamento. O que foi lateral do Santos, da base do Santos, depois jogou no Fluminense. Que jogou no Paysandu também, o lateral esquerdo? Jogou no Paysandu. já na Tentou reta jogar, final né? de Porque aqui carreira. foi Aí, uma justamente ótima- na reta Ele final já de tava- carreira. Não, Cara, eu acho assim. deixa eu o não- cara, Tinha virado mano. crente. Eu acho assim. Jogador, ele foi. O time vai jogar no domingo. Ele tá na farra na sexta ou no sábado. Justamente. É mau caráter. Agora ele acabou de ganhar um jogo. Ele tá Direct tomando tá uma. liberado, Bet. Não, meu irmão, ele. Isso é de Vamos lá, menos. Mangueirão, domingo. O Remo ganhou aqui de um Corinthians, de um Flamengo. Os caras estão bebendo. Eu vou dizer o que pra eles? Que estão errados. Te pago uma, né, Bet? Pô, tu tá me entendendo? O torcedor ele tem que ter isso também. O cara é de carne e osso, velho. Senão tu quer o quê? Um robô pra jogar no teu time? Cara, é impressionante, né, mano? A galera. Bom, Cara, eu queria. bora por pros exemplo, volantes lá. eu queria. Gostei muito do Zé Ricardo. Também. Eu queria o Alexandro na lateral esquerda do Remo, velho. Do Flamengo? Do Flamengo. Mas não dá, cara. A galera viaja, mano. Não, pra mim o Sávio é um bom lateral reserva pra Série Então, A. assim, pra mim o Sávio é melhor que o Alexandre. Não. pra te ver como é as coisas, né? Eu Eu não gosto do Alexandre, olha. Mas tu não queria ir no Remo? Hã? Não queria ir no Remo pra disputar a posição com o Jorge, sabe? Não, eu tô falando dele, eu não gosto dele como jogador, como lateral. Eu acho ele um eu lateral, eu acho ele como lateral, principalmente apoiando, muito fraco.
Tu acha ele igual isopor na água, né? Não vai no fundo. Ele é muito... Sabe quem joga apoiando melhor que ele? O da boquinha lá, o Lucas. O Ayrton Lucas. Pronto. Galera, né, meu? É complicado, Mas né, é só cara? questão de opinião, tá? Bora pra volante. Vamos lá. Eu gostei do Zé Ricardo também, Mas mas ele titula precisa... Pois é, ele precisa jogar no nível maior pra mostrar, porque há algum tempo ele não joga na realidade da Série A, né? Pra mim é o que ele tava treinando, é o que o Osório tava treinando. Patrick de Paula, Cantígio e Pana. Eu tenho certeza que 45 minutos, 90 minutos vão bastar para que Patrick de Paula, Cantígio e Pana não joguem juntos uma partida. Também acho. Facilmente. Tecnicamente eles são... Exatamente. Mas não dá pra eles Tecnicamente, jogarem. jogadores muito acima da média, mas sem a bola... Os três juntos. Cara, eu até me arrisco a dizer que o Pavani pode ser utilizado nesses primeiros jogos como titular. Não é pela identificação com a torcida, é porque ele tem muita qualidade. Eu acredito mesmo Não, que vocês sabem muito o Pavani, bem disso. ele se encaixa E ele se entrega naquele muito jogador também, que né? nunca jogou Série A de brasileiro, mas se ele entender, Cara, ele vai dar vida. se ele mentalizar e entender Ele vai que é uma dar vida. oportunidade Quem dele... você tá falando? Do Pavani. Não, Pavani. Eu posso estar Pavani. redondamente enganado. E acho que ainda mas pode ser o ano do Cantígio também, eu vejo viu? o Pavani tendo mais condições de jogar Série A do que o Jaderson, com uma grande diferença. Porque pra mim o Jaderson não é nem por ele estar jogando na ponta ou como segundo volante. Ele sempre dá um toque a mais na bola. Ele conduz e na hora de dar o passe, ele alonga mais um toque na bola. Ele alonga mais uma levada. Eu acho que isso pra uma Série A pode ser um grande problema pra ele. Bom, vamos lá. Mas o meu é Quem? Zé Ricardo e Patrick. Quem? Zé Ricardo e Patrick, meus Aí, votos. bora ver quem vai ganhar. E aí, ô querido irmãozinho? Alô, Marciano. Aqui quem fala é da Ele deu terra. uma de Pedro Scooby, né? Estamos Pedro em Scooby. Mas guerra. porque eu já vai tinha fazer o falado, tava falando. Zé Ricardo e Cantígio, meu, tá? Só pra refazer aqui. Esqueci do Cantígio. Porque assim, eu não posso até falar sobre Patrick ou Patrick de Paula, porque eu acho que a gente precisa ver um pouco, né? Mas eu acho que Zé Ricardo assume essa titularidade. Eu acho até que o Osório pode fazer uma trinca com 3 ali, nunca se sabe. Mas Uma acho que trinca é com quantos? com 3 volantes. Ah, tá. Sabe, com Cantígio, Uma trinca com 4, é um pouquinho Cantígio, Pavani e Zé Ricardo. Posso estar cometendo a maior besteira, mas Então eu tem que acredito ter um primeiro nisso. volante aí, cara. Tem que ter um primeiro volante. Deixa o cara escalar o time dele. Não, mas é o Zé Ricardo, que é o E ainda Zé tem, Ricardo ainda aí. tem um pico que deve chegar em Belém muito em breve. É. Por Mas- favor, seu Luiz. Ui. Pra mim eu falei Patrick de Paula, Cantígio e lá na frente eu vou escolher o Pana. Eu liguei ontem pro Caio Aqui Vinícius, de tá? Paula, Cantígio e... Pana. Mas se o pico chega, Qual ele foi o seu, seria... Rodolfo? O Pico pra o mim pico no ele lugar entraria do no Patrick de seu Paula. time titular? O meu, Fica o no meu lugar do Patrick de eu não Paula. tenho ainda o meio campo formado do Remo. Não, os dois volantes primeiro. Eu acho que é o mais difícil é o meio de campo dele Pra também. mim é o Pavani, jogaria com o Pavani. Não tem, Quem Falando- não seria... tem nesse meio de Falando em Quem meio de formado. campo, seria? Lucas Lima rescindiu com o Sport. Quem seria o 10 pensante do Clube do Remo? Pana Depois de Jorge. ontem, Vejam só, o cara não é obrigado a usar jaqueta 10, tá? Eu acho que agora Eu não tô tem falando 10. quem seria o depois pensante. de ontem, o meu voto é o mesmo do teu, Beth. Pana Jotes. Bora lá, O meu voto é o mesmo do teu. Luizinho. Panajotes. Panajotes. E aí, meu filho? Cara, o Lucas Lima, né, velho? Lucas Lima. Lucas Lima, subjúdice, né? E aí? Subjúdice. Cara, é o Panajotes. O que tem agora, a gente tem que contar com o que tem. Panajotes. Panajotes, é. O meu é o mesmo que o teu, pode falar o Pois teu. eu vou dizer quem seria o meu E 10. após a No partida... já a gente fala? Podem dois, falar. três Só um e- minuto, só um minuto. É só uma questão de opinião. Eu respeito a de todo mundo. Quero que respeitem a minha. Pra mim, hoje, o 10 do Clube do Remo Iago chama-se Pikachu. Iago Pikachu. Por que, Bad? O cara entrou. Futebol, eu já disse, tu não aprende no colégio nem em outro lugar. Ou tu sabe ou tu não sabe. Quando ele entrou, ele disse, é assim que pega a bola. 1-2, ó. É, e porque o Diego acabou. Hernandes, o Diego Hernandes ele não pode estar fora desse time do Remo, cara. Assim como no jogo de ontem, Mas não dá se pros dois tivessem... jogarem junto? Eu sei que muita gente pega, eu quero contratar, quero contratar, mas as duas excelentes contratações que o Remo era para essa temporada seria a manutenção de Pedro Rocha e Caio Vinícius, cara.
São Mas jogadores. não tinha como segurar, Rodolfo. Sim, mas eu tô falando, né? Minha Se questão... eles tivessem Sim. ficado, Porque era, pro era- Remo ia ser bem melhor. o Diego Hernandes, ele é fundamental nesse time aí, porque é um jogador de qualidade, um jogador que foi olhado e foi contratado por muito dinheiro pra jogar a Série A pelo Botafogo. Bola parada que dá resultado. Entendeu? Então ele é o Diego Hernandes é um jogador de primeira divisão que estava jogando a Série B pelo Remo. Então o Diego Hernandes, Olha, pra mim, ele é titular. Até por esse a motivo, entrada- o Pikachu poderia jogar mesmo no A entrada do Pikachu ontem, como 10. a O Diego Hernandes, entrada ele é do fundamental. Pikachu ontem serviu e Deus escreve certinho a parada. Ele fez o gol e foi pra galera, acabou a frescura. Fez o gol, foi pra galera, vibrou, levou pai, mãe, todo mundo vestido de remista. Bateram foto e tudo. Então, olha só, chorei. acabou a frescura. Não disse de quê? Tá? Acabou. Então, olha só. O Pikachu jogando no time do Remo, ele é aquele jogador que tanto nós cobramos quando vestem a camisa dos nossos clubes. Por quê? Porque ele sabe o tamanho de uma derrota dos clubes grandes aqui. Ele não vai entrar no vestiário já pensando, eu tô para entrar de férias. Ele é daqui. Ele sabe o tamanho do prejuízo. Ele sabe o que é andar numa feira para ser gozado. O que sair. O que foi que aconteceu? Não, foi tu. Ele entra logo na português, tu é bandido. Eu não ri da tua fala. Eu ri da reação de Rodolfo e Luizinho Moura. Eu ri da também. reação dos dois. Mas, voltando aqui pra cá, então ele sabe, tá, da condição de se perder um jogo e o tamanho do prejuízo que é essa derrota. O que muita gente, e a gente acompanha, jogador do tipo sem vergonha, que tá apanhando e o cara tá lá assim mesmo. Então, essa alma paraense é um grande reforço. Companheiros, e o ataque do Leão Azul? Aí Diego Hernandes. Diego Hernandes. Manga não? Igual, mano. Pra mim... Primeiro jogo, mano. Eu vou colocar o Manga no mesmo balaio do Mano Marlon. Foi o primeiro jogo. E na frente, meu amigo. Aí, eu vou lá. Diego Hernandes, Monte e o... O Monte e titular, o, né, e o cara? Manga, que vai continuar com essa oportunidade. Pra Porque mim o Diego Hernandes, ele não tem que jogar no lado esquerdo, não. Ele tem que jogar na posição dele. Exatamente. Pra o mim- Nico, por sinal, que foi melhor do lado direito do que do lado esquerdo. é o ontem, Diego Hernandes, o né? Pikachu com o pé trocado e o Monte. Seria uma outra alternativa mesmo. Porque o Pikachu não guarda a posição. É. Ele jogou, não com frequência no Mas ele Fortaleza, já mas ele jogou. chegou a jogar com ponta esquerda. Diferente, por exemplo, ele praticamente não jogava pelo meio. Ontem ele jogou também, então... É um jogador... E, cara, uma coisa que eu acho muito interessante no Pikachu, não só pelo gol, mas por tudo que a gente já viu dele no Fortaleza, o senso de posicionamento dele, entendendo, assim, ele tá invadindo a área. Ele sabe exatamente se ele tem que ir no segundo pau, se ele tem que puxar um facão no primeiro pau ou se ele tem que ficar na sobra. Ele tem essa percepção de espaço perfeito pra bola sobrar no pé dele. E é muito maluco porque, não estou comparando, né? Porque o jogador baixinho, ele tem que ser muito mais inteligente do que o maior, porque ele não vai ganhar fisicamente. Ele não adianta o Pikachu ir numa disputa de bola pelo alto, que ele não vai ganhar, cara. Entendeu? Então, o senso de posicionamento dele é fundamental. Então, pode ser também. Eu, se fosse o Osório, eu teria dúvidas para esse meu primeiro Também, jogo. bastante, por sinal. E espero que o Remo contrate, que o Remo precisa contratar para a Série A do Campeonato Brasileiro urgentemente. Pra vocês, qual é hoje a maior necessidade no elenco do Remo? 10. 10. Pra mim é Foi o meio de prometido campo. ontem. Foi prometido que vai chegar um 10 aí De nome. de nome. Pra mim é o meio de campo. Luizinho hoje? Moura, o nome. Aí hoje teve um que rescindiu, né? É, Exatamente. o Lucas Lima. Será, gente? Cara, seria muito bom. Vocês o Lucas veem- Lima foi muito bem na Vocês Série A do ano veem, passado, tá? dentro do esquema tático do Remo de ontem, o Lucas Lima jogando e jogando bem? No lugar do Pana, eu vejo. No esquema de ontem, eu percebo que o 10 tem que ser muito versátil, cara. Tem que variar muito. Pois é. E eu não sei se o Lucas Lima é esse cara que... Entendeu? E Chega por isso pra- eu também não Mas- tinha pensado que o Pikachu entraria de pé trocado Mas a no meu gente time tem lá no no mercado começo. brasileiro, pra Mas primeira o Pikachu divisão, pode 10 ser pra esse fazer jogador. isso jogando no Remo. Vamos lá, pra mim, Lucas Lima ou Vitor O Lucas Bueno, Lima que é outro cria nome, muito tá? também, né, Que é outro Felipe? É, o nome. Vitor Bueno é outro nome. Eu é um sou nome mais bom. o Lucas Lima. Acho Eu que o Lucas também, Lima, pô.
mais meia armador. Só pegando aqui, por Tu que exemplo. trouxeste os números dele em relação à criação, mesmo sendo rebaixado com o esporte, ele foi um dos caras que mais criou ano passado no Brasileirão. Foi o Luizinho quem trouxe. Desculpa te cortar. Não, então só pra falar, por exemplo, o Lucas Lima ele é mais um 10 clássico. O Pikachu, quando ele entrou ontem, o Pikachu, ele teve o papel de receber a bola e lançar? Muitas vezes não. Ele era um jogador também de infiltração, que é uma outra função. O Vitor Bueno, ele é mais próximo de um segundo atacante do que de um camisa Não, 10, mas 10, tá 10. loucura. Então, pra mim, entre eles, o Lucas Lima seria o ideal. Vitor Bueno é loucura pra vir como 10, pro Remo o Remo na primeira vai Echeverria de 2019. Eu acho ele Que um pegaram o bom terceiro reserva. homem e colocaram como 10, que é mudar Strong. E era o 17 naquele Vitor time. Bueno. Ferria, Thiago Félix, Não, e Vitor Emerson Bueno não é Carioca. 10, pô. Meu Deus do céu. Mas eu Aí é acho ele aquilo um bom que eu te reserva falo. pra Série A, tá? Vitor Bueno. Vitor Bueno? Ah, se eu tenho dinheiro, contrato também. Mas não pra ser 10. Não pra iludir o torcedor falando que o Vitor Bueno é 10. Que ele nunca foi na carreira dele. 10 que tá em extinção é o Lucas Lima, pô. Se querem o 10 é o Lucas Lima, que seria uma excelente contratação pro Remo, cara. Jogador inteligente, velho. Jogador inteligente com técnico inteligente como é o Osório, cara rende. Se os jogadores do Remo, repito, aproveitar e entender a oportunidade de estar trabalhando com um dos melhores técnicos dos últimos 15 anos do futebol latino-americano, eles vão evoluir pra caramba. O Osório é esse cara. Bom, o Clube do Remo, então, fez sua apresentação para o torcedor. Vocês acham que, de primeira vista, vendo agora, tentando buscar a visão do torcedor, o torcedor compreendeu que foi só uma apresentação, que a cobrança não poderia ser forte e que tem que esperar, tem que ter paciência? Eu creio que sim. A galera deu umas Grande vaias maioria, ontem no né? jogo, né? Mas... Porque o torcedor quer a vitória, né? Ele quer o título, né? Que o Remo dê as medalhas e dê o troféu pro Águia, mas ele queria o título. O As torcedor vaias de quer. ontem também foram apenas para, pelo menos o que eu percebi, foram para arbitragem. Não, no final, mas no momento do jogo, quando o Remo tava Ah, tá. perdendo, a galera pressionou. Ah, sim. Tava, né? Normal, mas é normal, Normal né? Não gostei da Cara, arbitragem. não gostei da arbitragem também, mas Também eu não. acredito O Jéssica que apareceu as vaias muito no foram jogo. um pouco injustas ao elenco, porque, primeiro, o Águia fez um jogo duro, não pensem que o fato do jogo ter sido equilibrado foi só por demérito do Remo. E, Gostei muito do Águia. segundo, deu pra ver que a diferença de uma semana dos estaduais do Brasil em relação ao Campeonato Paraense fez muita diferença no preparo físico do Remo. Pra mim, era pro Remo ter começado a jogar, mesmo que não oficialmente, mas era pra ter começado a jogar no dia 11. No final de semana do dia 11. Porque isso faz diferença, sim, porque o Dia 11 Campeonato passado? Brasileiro começa dia 28. Mas dia sim, 11 passado? sim. Todo mundo começou a jogar. Mas o Remo no não dia tinha 11. condições de fazer isso. Mas todo mundo começou a jogar no dia Não, 11, eu velho. entendo, amigo. Mas o Remo não tinha condições. Primeiro que o Remo, olha, o Remo saiu atrás. Começa por aí. E outra coisa, se ele começa a jogar dia 11, alguns desses jogadores não teriam condições. Mas os que jogaram ontem principalmente teriam. Que são que é a galera que tá treinando há mais tempo junto. O Remo... Remanescentes. Quando foi? Alguém lembra aí? Vê aí quando foi que o Remo... Aquela data que o Remo jogou com o Goiás aqui. 23 de 3 novembro. de novembro. 23 de novembro. Inesquecível essa data. Aquela data ali... Quer? Rodolfo não precisou nem... Ei, Rodolfo não precisou Cassi. nem olhar em papel. Eu ia pegar Parabéns ao amigo. Eu já falei 3, 4 vezes no programa de hoje é que o apresentador, ele não presta atenção no que os colegas falam. A culpa Aí é fica minha. feio. A culpa é minha agora. Lógico. E a pessoa fica... Já foi citado Ei, isso no primeira seja- meia hora do programa, seja meu humilde, amigo. Seja humilde. Você está sendo aleivoso. Mas me ouça, seja humilde e peça desculpa pro seu amigo. Por quê? Eu não lhe fiz nada. Eu fiz uma pergunta e você volta de férias. Perguntar ofende, né? Não, meu amigo, Cara, seja sério, humilde, ele vai. pergunta. O que foi que eu fiz? Não, você agora foi um cavalo, pô. Foi você. Eu já falei 4 vezes o dia 23 de Vou novembro. perguntar de novo. Pergunte. Companheiros, qual foi aquela data que o Remo... 23 de novembro, meu Não amigo. vá me acreditar de novo. Então, esse 24, né? É o 23. É só pra testar. 24 é aquele número que o V8 ele... de novembro, aqui, viu, Luizinho? Esse 23 de novembro aqui, os jogadores encerraram no Remo, né? A primeira divisão, você vai lembrar, que ela se estendeu
por mais algumas semanas. Mais 2 semanas. Então tá. Quando foi o encerramento da primeira divisão? Foi dia Primeira divisão? 2 de dezembro? 1º de dezembro? Não é algo que me marcou. Não, que eu me minto. lembro. Não é 11 de dezembro. É, foi por Aquela aí. de pau Foi um pouquinho antes da metade de dezembro. Como? 11 de dezembro, se não me engano. 11. Tu não tinha Na minha isso, cabeça não. era 8, mas por aí. 11 de dezembro. 7 de dezembro. 7 de dezembro. Tá, 7 de dezembro, então 7 de prestem atenção na parada aqui. dezembro. Dia 11 e 18 foram a Copa do Brasil. Semifinal da Não Copa do Brasil. tinha como retornar antes. E o mês de Mas férias por quê? dos caras? Mas Ficar. todo mundo teve, Bad. Os outros estaduais no Brasil inteiro Mas começaram quem dia tá 11. jogando é sub-20, Luizinho. Não, o Santos tá jogando com o time normal. O São Paulo tá Ainda bem jogando que com o você time não joga normal. com o time normal. Palmeiras. O Não, Santos. Não, mas no Peraí, Campeonato Paulista o cara peraí, tem que jogar, que se ele peraí. pegar 4 porradas, ele tá rebaixado, O mano. Santos botou nos 2 primeiros jogos o Gabigol. Pergunta se ele jogou ontem. Pergunta se ele Mas jogou é porque contra o Palmeiras. ele já tá machucado. Pois o é. Gabigol já tá machucado. Mas é isso que corre aí. Não, beleza. Não, mas não pode, você se o ganha cara mais não uma jogar semana com de força preparação. máxima, ele é rebaixado Você lá e ganha não mais tem uma semana de conversa não, preparação cara. e você Você- ganha mais uma semana de ritmo de jogo. Você né? você é um cara inteligente. Acabou de dizer tudo, olha só. O Gabigol jogou. Olha no que deu. Já tá bichado. Já tá Ô, bichado. Ah, Ô, mas é o Bedi. risco que se corre. Você pode machucar um jogador Não, no dia mano. 18 também. Me- Mas é um risco que você não... Bom, vamos lá, Marcos. Só uma informação que foi divulgada pelo jornalista Bruno Amâncio na tarde de hoje. O PH, o atacante... Dê Conhecido crédito. como... Dê crédito. Bruno Amâncio, não. Aí ninguém conhece. Repita, Marcelo. Tubarão, Vai lá. nariz O torto. verdadeiro tubarão, né? O faro da notícia. Verdadeiro Isso. tubarão. O tubarão da concorrência. O rei Outro dos tubarão a gente mares. não gosta mais. O faro torto da notícia. PH, ele, atacante que tinha vínculo com o Remo, até abril deste ano rescindiu o contrato com o Remo. Ele voltou ao Santa Rosa, Já onde tem marcou contrato gol. definitivo. Então, essa é a informação Poxa. atualizada do PH, que acho que entrou uma vez, 2 vezes. 2 vezes. Jogou 14 minutos. Rapaz, uma vez ele entrou numa podre. Assim que Não, ele jogou contra o Remo Novo Ferroviária. Horizontino e contra a Ferroviária. Ele entrou... Ei, moleque... Essa da Ferroviária, eles Pega, botaram né? ele numa podre, assim que não... Não, e contra o Novo Horizontino também, que foi O o dia... Horizontino, o Remo levando um Não, amasso. não, tu lembra? Ei, moleque, aquele português era muito não nosso. Ei, ele olhou, acho o PH aquecer aí, ele foi pra beira do gramado. Não entra não, PH. Ele ficou triste. Olha, tu vais pra ali Não que coloca, vira. vai lá, PH. Contra a Não, Ferroviária, o Remo ainda tava com um a menos. Ele foi praticamente um lateral. Bicho, não dá, mano. O Antônio Oliveira foi o pior treinador que passou nos últimos 10 anos. do Faça Remo. isso. PH disparado. Inacreditável. E o salário mais alto para um treinador tão ruim que passou por aqui. São Até a dez- chegada do nosso só. Até chegar. São